estudos sociológicos, né, olhando para a dinâmica da sociedade, ou olhando para a sociedade e a sua dinâmica, a gente precisava definir hoje, né, agregar mais um conhecimento para vocês aí, no que se refere a entendermos duas situações que ocorrem com cada um dos indivíduos da sociedade. Porque nós temos um status social e nós desempenhamos um papel social, entendeu? Então, do mesmo jeito que nós fizemos nas duas aulas passadas, a diferença entre agrupamento social e agregado social, certo? Agora, olhando um pouco mais para os agrupamentos sociais, por que para os agrupamentos sociais? Porque nos agrupamentos sociais, né, nós temos um caráter um pouco mais oficializado, né? Um caráter um pouco mais específico que determina uma estrutura da sociedade na qual nós, indivíduos, nos vinculamos a essa estrutura. E dentro dessas estruturas, nós recebemos, ou nós adquirimos, ou nós conquistamos, certo? Ou é dado para a gente, ou nós conquistamos um status social, certo? E a partir desses status que nós temos obrigações para com a sociedade. E essas obrigações para com a sociedade, essas obrigações podem ser da minha cabeça, da sua cabeça, ou pode ser da vontade da sociedade para você. Isso é, então, o nosso papel social, certo? Eu queria, antes de nada, fazer assim, um levantamento com vocês, assim, bem informal mesmo, né? Se você entende ou pensa qual que seria a diferença entre status social e papel social. Essa pergunta inicial, até o que você entende por status, né? Quando a pessoa fala, o fulano tem status social de, fulano tem papel social de, tem alguma diferença isso na mente de vocês, conforme aquilo que você já sabe até aqui, que você pensa até aqui? Bom, assim, eu acho que status sociais vem do que você faz e qual que é outro bichinho social que o senhor disse? E Papel o seu social. papel é o dever que você deve exercer na sociedade. Uhum. Muito bem. Nós temos uma dinâmica aqui preparada. Tem mais alguém que quer comentar? Parece que a Bárbara, não sei se ela está comentando conosco ou se ela está falando sozinha, mas tudo bem. Então, a gente vai lendo lábios aqui de alguns de vocês, né, que liga a câmera, claro, né? E assim, faz tempo que eu não agradeço aqueles que estão ligando a câmera. Essa aqui era uma turma que mais tinha câmera ligada todas as aulas, né? Aí, não sei o que está acontecendo, está diminuindo bastante o número de pessoas participando com a câmera ligada. Então, vocês podiam ligar, por favor. E assim, eu quero muito que vocês estejam a câmera ligada, mas aí eu preciso pedir para você, Samuel. Tem um negócio do padrão aí, você sabe muito bem, né? Eu preferia que você mantesse o padrão, mas mantivesse a câmera ligada, entendeu? Não só desligar a câmera para não cumprir o padrão, porque aí fica ruim, né? Infelizmente, esse negócio do padrão é terrível, porque teve situações aí de mandarem até fazer relato, né? Um professor teve que fazer um relato aí, porque o menino estava usando um óculos escuro durante a aula, né? Então, e aí essas coisinhas acontecem, né? Então, meninos e meninas, nós vamos ter uma dinâmica, talvez conforme for o nosso tempo, a gente faz mais tarde. Mas eu queria, então, para a gente não ficar tão perdido e não devagar, vamos direto numa definição que está no texto, tá? A gente vai ver um texto aqui, vai tentar separar, e conforme for o nosso tempo, que eu estou duvidando que vai dar esse tempo, né? Mas nós vamos fazer essa dinâmica de você verificar o status e o papel social. Com o que o Matheus disse, então, na verdade, o que fazer está nos dois, entendeu? Você, Matheus, e qualquer um de nós, só é visto na sociedade quando a gente faz alguma coisa, entendeu? Então, se a gente ficar lá quietinho no nosso canto, tanto faz como tanto fez. Agora, se você vai, pega um cartaz e sai na rua aí, fora presidente da República, aí você está fazendo alguma coisa. E esse fazer essa coisa aí é baseado em quê? Em seu status social ou baseado no seu papel social? O fato é, viu, Matheus, que o papel social é um pouco mais informal do que o status social.
o status social um pouco mais formalizado. Sim. Em relação a, assim, quando a pessoa ela quer ter tudo, isso é para manter um status, não é? Só que assim, depende, né? Tem certos tipos de status que as pessoas querem manter, essas coisas. Tipo, sei lá, ter a última geração de iPhone que foi lançada aí, é para manter status ou Pois é, agora aí que está caminhando para a definição interessante, porque você está falando manter o status. Se você está falando que tem que manter, é porque ele já foi adquirido, entendeu? Então você tem o status, ou você adquiriu, ou foi te dado o status, e aí é preciso ter um papel social que mantenha o status social. Então vamos pensar bem, qual seria o status social desse grupo que você acabou de dizer aí que quer ter iPhone? Qual seria o status dele? Ele se vincula ao que, estruturalmente, na sociedade, nós podemos dar um nome para ele? Rico. Entre os ricos. Então, ou seja, ser rico é um status social. Ou você trabalha, ganha dinheiro, ou venda pó, né, da Mary Kay aí, para você ficar rico, aí você se torna uma pessoa rica, certo? Aí você tem status de rico. E qual que é o papel social dos ricos? Andar de carro, né? Ter iPhone, ou só ter iPhone. O carro dele só pode ser o carro fulano de tal. Aí já é o papel social que ele desenvolve. Dizer isso já basta para a gente ter mais ou menos a noção? Então, veja bem, gente, eu sou um sujeito licenciado, né? Eu fiz um curso superior, recebi o status no Brasil, válido no Brasil, de professor. Em qualquer lugar no Brasil eu tenho um diploma que me confere um status. Ninguém pode me tirar esse status. Eu já tenho, já foi adquirido. Foi a mim reconhecido pela Universidade Católica de Goiás, lá no ano 2007. Então, pronto, eu já tenho status de professor. Agora, qual que é o meu papel social? Dar aula? Dar aula. Mas eu tenho obrigação de exercer esse papel social? Não tenho obrigação. A sociedade espera que eu faça isso, né? A Universidade Católica de Goiás, quando me deu o diploma, esperava que eu tivesse como profissão ser professor, dar aula. E tem mais que isso, viu, Bárbara? Que ser uma outra coisa que você espera do seu professor, que prepare a aula. Todo professor prepara a aula? Todo professor prepara a aula? Todo? Me responda, gente. Sem querer causar... Sem querer causar treta e intriga, mas causando. Todo professor prepara a aula. Todo professor dá boas aulas. Claro que não. Mas é o papel social. E esse papel social é o que a sociedade espera dele e aquilo que ele mesmo espera dele, né? Muitas vezes. Que é essa ação que ele desenvolve a partir do status que foi conferido a ele. Entendeu? Então, quando me colocam para vestir esse jaleco, né? Com esse símbolo aqui, então tá me dando um status de quê? Status de professor do CPMG. Agora, qual que é o papel social que esse professor do CPMG precisa desenvolver ou desenvolve? Então, dá aulas de civismo, cidadania, dentro da disciplina, dentro de toda aquela questão que a gente pode, assim, pensar de acordo com a situação que está posta. Certo? Então, vamos aqui no texto. Você veja essa imagem que a gente colocou aqui primeiramente. Olha só. Eu tenho esse sujeito aqui, né? Os dois têm status e papel social, só que o status deles é o mesmo. Esse sujeito da direita é o quê? Como que você lê essa imagem aqui? Hã? Um índio? É um índio, mas é um índio qualquer? Os índios, eles se separam dos demais índios pelos apetrechos aqui que eles têm, né? Mas deve ser muito importante, né? Esse aqui, ele é um importante lá na sociedade dele. Esse aqui, da esquerda, você conhece? É da nossa sociedade. Né? Não é da sociedade indígena, o da esquerda. O que ele é? Deve ser um doutor, sei lá. É um médico, né?
E o da direita também é um médico. Só que você sabe como que o médico da nossa sociedade trabalha e como que o médico da sociedade indígena trabalha? Quando o índio vai lá no médico da sociedade indígena, que é o pajé, né? O cacique é o governo, pajé é o curandeiro, né? Então ele vai lá, faz umas orações, pega algumas ervas, faz alguns chazinhos, né? Faz uma defumação, né? Joga fumaça na pessoa ali e cura as pessoas. E se você fosse lá no médico, lá no hospital evangélico ou qualquer hospital municipal, e se o médico começasse a fazer oração lá para você, para sua cura e libertação, você veria isso com bons olhos? Você acharia isso uma coisa interessante? Né? Então, ou seja, espera-se do médico da sociedade moderna, capitalista, a nossa sociedade, e espera que ele receite o remédio, que seja o remédio correto, né? E não se espera que o pajé manda o índio, não, vai lá na cidade, na farmácia, compra o remédio tal, processará. Não, é a função, o papel social dele aqui, na tribo, é que ele, então, faça aquilo que a tradição e a cultura deles determinam. Certo? Então, veja bem, vamos começar aqui, olha. Status social. Eu tenho algum leitor aí que gostaria de fazer a leitura desse parágrafo aqui para definir para a gente o que é status social? Por favor? Por favor. Cadê o texto, professor? Uai, não está transmitindo, não? Tá É transmitindo porque para mim. ainda está na imagem. Ah, sim. Agora foi? Foi. Ou ainda está na imagem? Apareceu uma parte do texto, não Então, tudo. tá aqui, ó. A ideia de status social. Essa parte aqui, esse parágrafo eu queria que você lesse. Não, ainda está aqui, ó. Apesar de semelhantes, ainda não foi, não. Meu Deus do céu. Aqui eu tô usando a internet muito ruim. Deixa eu descompartilhar e compartilhar novamente, ver se vai agora. Professora, eu tô passando um pouco mal, se eu desligar a câmera porque eu tenho que tomar um remédio ali, tá bom? Fica à vontade. Melhoras. Apareceu aí, Matheus? A Agora ideia de tá aqui. status social? Então, Peraí, por deixa favor. eu... Para mim, o compartilhamento tá preto, professor. Pra mim também. Para mim também. Então, acho que eu vou Tá largar a como mão se desse fosse compartilhamento. apresenta ainda. Agora apresentou. Apareceu. Ah, então beleza. Então aproveita enquanto tá mostrando, porque depois você parar. A A ideia ideia de status social. Pode ler, pode ler. Estela, o Matheus tinha pedido. Obrigado. A ideia de status social está ligada às diferentes funções que um sujeito pode ocupar no interior da sociedade em que vive. Se o compreendermos como um sujeito oriundo das classes médias, por exemplo, podemos enxergar quais hábitos, vínculos e funções que podem definir seu status no meio em que vive. Para tanto, avaliamos qual tipo de posto de trabalho ocupado, os locais de fazer frequentados e não, os locais de Lazer. lazer frequentados, o partido político ao qual está filiado e sua posição no núcleo familiar. Beleza. Eu acho que então isso aí define status social. Então, ou seja, são funções. Volta naquela definição que o Matheus colocou lá naquele início, né? Então, são atividades que a pessoa exerce. São atividades que ela exerce. Só que é muito apropriado, né, a diferenciar essas atividades que a pessoa exerce com aqueles meios aos quais ela está vinculada, né? Se você é uma pessoa da classe média, normalmente o seu nível de vida entra na sua casa, a gente verifica na sua casa os itens que tem aí que são da classe média. Se você é da classe baixa, na sua casa, o seu estilo de vida, como você se alimenta, aonde você vai para se divertir, é normalmente organizado com base naquela classe baixa. E assim por diante. Entendeu? Então, esses status sociais, o status social, ele está muito vinculado aos vínculos, né? Ficou duas palavras aí. Muito próximo dos vínculos que você estabelece, né? E os elementos que você pratica. A minha pergunta é: dizer só isso basta para vocês?
Porque que acontece? Se for perguntar, eu sou professor, trabalho aqui em Porá, já tenho aí uns 12 anos. O meu ciclo de amizade, né? O meu ciclo de amizade é muito comum que seja entre os professores, né? Ou é mais comum que eu seja amigo dos médicos, ou mais amigo dos advogados, ou mais amigo dos garis, ou mais amigo dos farmacêuticos. Você está entendendo? Agora pergunta para qualquer farmacêutico, a maioria dos seus amigos, o que que eles fazem? O que eu vou escutar deles? Gente, Que são participa para mim, por favor. farmacêuticos. Que trabalham em farmácias, né? Vou perguntar Ou para os frequenta médicos, a farmácia. a maioria é o que frequenta num vínculo, né? Mais um pouco mais próximo, né? Não só o tipo os vendedores de remédio, essas coisas mais. Não só o cliente ali, que pode, claro, mesmo ser, né? Mas se for pensar, eu estou falando em número de peso, Matheus, né? Em número de peso do vínculo, né? Então eu vou perguntar para um médico, a maioria dos seus amigos, o que que eles fazem? Aqui em Porá são fazendeiros, né? Quase todo médico é fazendeiro em Porá. Então são encontrar no leilão, alguma coisa assim, né? Então, ou seja, isso já define o status, né? Define o status com base nessa questão. Os dentistas têm mais amigos dentistas, os professores têm mais amigos professores, e o vínculo vai crescendo. E outra, e os filhos deles? Né? A chance dos filhos deles serem o que eles são é muito grande. A chance dos filhos de médicos serem médicos, a chance dos filhos de fazendeiros serem fazendeiros, no sentido de profissão mesmo, né, que eu estou dizendo, a chance dos filhos dos advogados serem advogados, né, por conta dessa força que o status social tem sobre a vida do indivíduo, né? Porque aí vai, então, influenciando no papel social que nós vamos definir agora, certo? Então, olha só esse próximo parágrafo aqui. Vai lá, Estela, você está boa de áudio agora? Lê o próximo parágrafo, por favor, aqui. Calma aí, professor, porque o negócio sumiu aqui. Certo. Aí, apareceu. Para se estabelecer uma definição mais bem acabada sobre os diferentes tipos de status que uma pessoa pode ter, os estudos sociólogos costumam grifar a existência de dois tipos de status. O atribuído, que alguém ocupa determinada posição independente de suas próprias ações, como irmão mais velho ou filho de empresário, e status adquirido, situação em que a pessoa age em favor de certa condição, como especialista ou criminoso. Certo? Deu para diferenciar as duas aí, Bárbara? Status atribuído, alguém vai, coloca em você esse status. Por exemplo, a Bárbara é aluna CPMG. Entendeu? Não foi a Bárbara que construiu esse título para ela. Esse título já existia, aluno CPMG, e à medida que ela foi matriculada no CPMG, ela ganhou esse título de aluno CPMG. Né? E além disso, colocou um uniforme nela, colocou um padrão de arrumar o cabelo, de se maquiar e tudo mais, que foi um status atribuído, certo? Agora, um status que foi, então, adquirido. Eu comecei a roubar, né? Eu vou começar a roubar por aí. E depois disso, eu serei o quê? Eu vou ter um status de criminoso, de ladrão, né? Então, ou seja, ninguém me colocou esse status. Eu que construí esse status para a minha vida, entendeu? Então, eu que trouxe para mim essa caracterização. Mas, de todo modo, o pessoal vai me ver, aquele lá é o ladrão, aquele lá é o criminoso, aquele lá é o assassino, ou aquele lá é o aluno CPMG, aquele ali é o médico, aquele ali é o filho mais velho, aquele ali é o irmão mais novo, entendeu? Então, isso tudo são status, ou que a pessoa constrói, ou que a pessoa simplesmente recebe esse status para a vida dela, certo? Agora, de cada um desses status que determina uma função, né? Tipo, o irmão mais velho é determinado que o irmão mais velho, não sei quem de vocês são irmãos mais velhos, eu sou o irmão mais velho da minha família, tinha que cuidar dos irmãos mais novos, tinha que limpar a casa, lavar vasilha, essas coisas todas, por ser o irmão mais velho, e a mãe trabalhar fora e o pai trabalhar fora, então acabava que sobrava pra gente, né?
Então, assim, esses status vêm junto com a função social. Agora, vamos para o papel social. Chegou aí já para vocês, nesse momento, o conceito de papel social. Aí, se chegou, eu queria que alguém lesse aí, se alguém já consegue ver isso. No meu ainda está aparecendo o mesmo. Para estabelecer uma definição mais bem acordada, essas coisas. Então, acho que agora vai. Bom, já mandei aqui, já tem uns segundos. Pode ser que vai chegar aí logo. Ah, tá. A Nesse internet. momento. Não, peraí. Isso. Qual que é o que o É senhor esse disse? mesmo. Esse Ah, mesmo. Esse então mesmo. já apareceu, já apareceu. Certo. Quem gostaria de ler esse parágrafo para a gente aqui, para a gente definir agora o conceito de papel social? Por favor. Pode ser você, Bárbara? Você consegue ler para a gente? Pode. Nesse momento, o conceito de papel social aparece justamente para explicar quais seriam os direitos e deveres que uma pessoa tem ao ocupar um determinado status social. Dessa forma, vemos que o papel social envolve todo o tipo de ação que a própria sociedade espera no momento em que um dos seus integrantes ocupa certo status. Exemplificando de forma simples, podemos dizer que o médico deve salvar vidas, a mãe cuidar de seus filhos e o professor repassar conhecimento para os alunos. Então, ser mãe é um status social ou um papel social, meninos? Um papel. Papel social. Veja bem, gente. Ser mãe é um status social. Por quê? Porque foi dado para ela uma menina, qualquer uma de vocês meninas aí, vocês são só umas meninas aí, mas à medida que vocês engravidam e têm filhos, vocês mudam o status de menina, de senhorita para senhora, porque agora é uma mãe de família. Então, um status que a gente dá para ela, que a sociedade fala para ela, não, agora você é uma mãe. Entendeu, Matheus, ou não? Ou seja, é uma menina qualquer aí, agora essa menina é mãe. Ela recebeu esse status, esse título. Ela não vai perder esse título mais, com o título dado para ela. E aí Mas coloca aí ela a no filha, status. Sim. mas aí o bebê que essa menina espera é um papel que ele ganhou. Não, Que... ela também é um status. A primeira filha dessa menina, por exemplo. Ou a filha mais nova dessa mulher. É status. Tudo isso é status. Agora veja aqui no próprio texto, qual que é o papel social das mulheres que têm o status de mãe. O papel social delas é cuidar dos filhos. Entendeu agora a diferença, Matheus? O papel social das mães é cuidar dos filhos. Então, ser mãe é um status. E qual que é a função que se espera dessas mães? Que cuidem dos filhos. Agora a pergunta básica: toda mãe cuida bem dos filhos? Talvez não. Ô, professor, assim então, tipo, se fosse, em vez de mãe, seria médico. O status social dele é médico e o papel social é curar as pessoas. Salvar vidas, cuidar das pessoas. Assim. O que eu quero te dizer é o seguinte: o status a pessoa não perde. O papel ela pode fazer ou não fazer. Os status Entendeu? tipo, mesmo pode ser desatualizado ou alguma coisa assim, se não perde? Não, não perde. Por exemplo, você diz a mãe. Mesmo a mulher, se ela perdeu o filho dela, ela deixou de ser mãe? Não. Entendeu? Aconteceu o procedimento que ela já teve neném, ela é mãe, né? Mesmo se o neném morreu, mesmo se ela abandonou o neném, se ela deu para adoção, só qualquer coisa assim, ela continua sendo mãe. É o status que a Se sociedade por dá para exemplo, ela. se por exemplo fosse um ladrão, aí ele roubou tal uma época, uns 10 anos atrás, ele vai continuar com esse status ou senão vai Pois é. outro? Agora, você sabe como é que é os nossos estudos sociológicos. Se você olhar por esse caminho, é esse assunto, é essa definição. Se olhar por esse outro caminho, é essa definição, certo? Ah, Então, se a pessoa fez um crime uma vez na vida dela, ela se tornou criminosa. Vai ter como apagar isso da história dela? não. Não vai ter como.
Mas agora, se você olhar pela via do direito, pela via das leis, a pessoa cometeu um crime, ela pagou por esse crime e nos registros jurídicos vai estar lá que ela, então, não deve nada para a sociedade. Aí, inclusive, se ela cometeu outro crime, ela vai ser considerada um termo jurídico lá chamado réu primário. É aquele que cometeu um crime pela primeira vez. Entendeu? Então, ou seja, analisando a sociedade pela via do direito, os seus atos falhos prescrevem. Chega uma certa data que aí, pronto, você não tem nada mais no seu registro. Mas se você for analisar a sociedade moralmente falando, né? Então, às vezes, as pessoas não esquecem. Não esquecem dos problemas que você teve. Se você tem um status de mau aluno, você vai levar esse status para o resto da sua vida, né? Mas é por causa que as pessoas vão lembrar ou porque isso já está definido? Pois é registro social, Matheus. Se as pessoas esquecerem, se você mudar de lugar onde ninguém te conhece, se você não tiver aquela ação, pronto, você não vai ter o status de mau aluno mais, Ah, sim. né? É a questão de como a sociedade vê o indivíduo e como o indivíduo comporta-se perante a sociedade. E isso pode mudar o tempo todo ou isso pode ficar registrado para sempre, né? Essa questão de ser mãe é interessante, né? Porque o que acontece? Se pode ser apenas uma questão social, o que é apenas uma questão social? É eu vendo e eu sei, não, eu vi essa menina grávida, eu sei que ela é mãe. Ela não tem nenhum filho cuidando, ela não está cuidando de nenhum filho aí, mas eu sei que ela é mãe. Beleza, mas se ela for fazer algum exame médico, o exame detecta essa menina já teve gestação. Entendeu? Então, ou seja, aí já há características físicas, químicas, biológicas que impõem o status social sobre a pessoa, né? Ou as outras análises é essa só de verificação mesmo. Se ela mudou de cidade e ninguém viu lá, se ela não tem sinal de cesariana, né? Se ninguém tá vendo nada aí, então pronto, essa menina nunca foi mãe na vida dela, né? Isso é como que a sociedade vê o indivíduo e como que o indivíduo se comporta perante a sociedade. Isso que vai definir o status e o papel social. Alguns elementos têm documento, né? Então eu tenho um diploma de licenciado em filosofia, né? Eu tenho um diploma, né? Mas também agora tem outra coisa que faz parte da nossa análise aqui, meninos. Tem pessoas que não têm o status social, mas desempenham o papel social. Deu para perceber? Tem pessoas que não são formados como professores, mas dão aulas divinamente. Tem meninas que nunca tiveram filhos, mas cuidam de uma criança com maior excelência possível. Tem vovós que nunca estudaram medicina nem farmácia, mas dá o chazinho que cura a sua dor. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, o papel social, ele independe do status social. Do mesmo modo que a pessoa tem o status social, mas mesmo assim não necessariamente desempenha o papel social. Como tem médicos que não salvam vidas e nem curam, tem professores que não dão aula, tem mães que não cuidam dos filhos, né? Mas o conceito, a definição que nós trazemos aqui na aula de sociologia seria isso. O status, ele existe, é um registro que a sociedade dá para o indivíduo, e o papel social é a atitude que a sociedade espera que o indivíduo desempenhe na sociedade. Entendeu? Então, vocês têm um status social de aluno CPMG. E qual que é o papel social de vocês? Qual que é o papel social dos senhores? O status já é esse. Aluno CPMG. Estudar é papel social de qualquer aluno de qualquer escola, gente. Eu estou falando de aluno CPMG. Qual que é o papel social de vocês? É vocês. E vocês estão sendo cobrados o tempo todo, dia e noite, por professores, coordenadores, diretores, pais, parentes e sociedade do modo geral. Vocês têm papel social de ser um aluno disciplinado. Claro que de todas as escolas também é, mas vocês ganham relato e ganham aí GR8 para essas coisas todas. A farda de vocês tem que estar muito bem alinhada.
os padrões aí do penteado, os padrões do corte de cabelo do menino, né? O sapato, enfim, essas coisas todas aí. E aquela questão, civismo e cidadania. Ou seja, o aluno CPMG, a sociedade espera que o papel social dele seja nunca fazer ruaça, nunca fazer bagunça, ser um menino, uma menina respeitosa. Perfeito. Perfeito, né? Puro. E mais do que isso tudo, vai ter nota boa no Enem, vai passar aí nos exames seletivos aí para a faculdade que vocês querem, serão pessoas bem-sucedidas, né? Agora vamos ver se quantos de vocês vão estar cumprindo esse papel social, né? Ou se vocês estão só com status sem a dignidade, né? Sim? Isso que o senhor falou é o que eles pensam que a gente tem que ser, ou senão o papel que a gente tem que exercer? Ô, Matheus, tudo é o que a sociedade pensa que tem que ser, né? Então, toda a nossa organização social é o que o seu pai espera de você, é o que a escola espera de você. Tudo é pensamento, é tudo ideia, é tudo ideologia mesmo, né? Só que essas ideologias podem ser pegas e assumidas de fato ou podem ser abandonadas. Se por acaso você está vivendo, vai viver, você e qualquer um dos seus colegas, estou falando só você porque nós estamos conversando diretamente. Se por acaso você, então, fizer totalmente o contrário disso tudo, né, você nunca vai perder o seu status de aluno CPMG, mas vai ganhar um outro status, o aluno CPMG delinquente, o aluno CPMG fora do padrão, o aluno CPMG que não aceitou as regras, o aluno CPMG que não teve sucesso. Você tá entendendo? Ok? Ok. Pessoal, eu enrolei aqui e não consegui colocar no blog e nem no GR8 essa aula, o planejamento dessa aula. Mas eu prometo que faço nesses próximos aí 23 minutos mais ou menos. Eu vou jogar lá. Eu tenho que pegar aqui a frequência para vocês, certo? E aí e tem uma tarefinha. A tarefinha básica, simples para você separar, separar status social de papel social, conforme as características que vão sendo dadas aqui, foram dadas, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou pegar aqui a frequência e vou colocar aqui no chat aqui do GR8 para vocês. E aí, com base nela, a gente vai finalizando, então, o nosso conteúdo de hoje. Aquela dinâmica, eu acho que nós vamos fazer mesmo, tá? Mesmo que esse conteúdo, eu acho que ele pode cair na prova, tá? Esse conteúdo ele entra na prova também, da semana que vem. E na outra semana, depois da prova da semana que vem, a gente então vai continuar isso aqui. Aí a gente volta com a dinâmica que eu preparei sobre essa questão de esclarecer um pouco mais status e papel social. Deixa eu só, antes de... Nós temos um minuto aqui. Deixa eu só confirmar de fato o que é o material que a gente precisa aqui para estudar para essa prova. Porque talvez a gente deixe o status social para a próxima prova, né? O senhor vai lançar a chamada no blog ou no eu tô pegando o link aqui, eu vou pôr aqui no chat, eu tô pegando o link ainda. Sociologia, segundo ano. Então, nós temos aqui, gente, para o segundo bimestre, a Sociologia Brasileira, que é a parte do Florestan Fernandes, aula 10, se você quiser anotar, né? Então, aula 10, Florestan Fernandes. Fato Social em Durkheim, aula 11. Grupos e agrupamentos sociais, aula 12. Então, vamos deixar esse status social para depois, certo? Então, nós vamos fazer o conteúdo da prova somente aula 10, 11 e 12, ok? Combinado? Se você vai ver no GR8, a aula 10 está no dia 7/4, a aula 11 está no dia 14/4 e a aula 12 está no dia 28/4. Conteúdo de sociologia, então, fica sendo essas 3 aulas. Grupos e agrupamentos será o último conteúdo. E esse conteúdo que nós estamos vendo agora, que é status e papel social, vai ficar para depois. Combinado? Essa parte?
Entendido, né? Então, deixa eu só... Estou aqui já pegando o link da frequência, para que vocês façam a frequência e daí vocês vão cuidar das vidas de vocês, como vocês têm que fazer mesmo, né? Gente, a minha internet hoje está muito das lentas, então desculpa aí os 2 minutos que já passou do seu horário. Tá carregando, foi pro chat, já tá lá. E aí, com isso, bom dia para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Professora, não tem o chat. Então manda um pontinho no meu WhatsApp aí que eu te respondo lá. Ô, professor. Sim. Ah, não, nada não, peraí. Eu pensei que era uma atividade que o senhor mandou, em vez de... Não é só informe mesmo. Uhum. O senhor lançou uma atividade, tá certo? Não, é só um informe mesmo, cara. Vê lá a última linha dessa atividade aí que você tá achando que é atividade. Não precisa responder nada, não? Não. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. A primeira é só deixar em branco, professor? Veja as últimas palavras que foram colocadas aqui na pergunta. Dá uma olhadinha aí, por favor. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom.